enquanto a carta rogatória seria sempre de iniciativa de um órgão judicial estrangeiro, a ação de homologação de iniciativa do próprio interessado, um ente particular ou público. Mas, ainda assim, não parece apropriada a distinção, pois os objetivos da cooperação seguiriam sendo os mesmos, tanto para a carta rogatória quanto para a ação de homologação de decisão estrangeira, quando, por exemplo, estivéssemos falando de um reconhecimento de decisão cautelar estrangeira. Os objetivos seriam os mesmos. Quais seriam esses objetivos? O próprio reconhecimento da decisão estrangeira e o exercício de um juízo de delibação. Lembre-se ainda que a denominada carta rogatória executória, prevista em tratados firmados pelo Brasil, alcança também situações em que a iniciativa é do próprio interessado. Enfim, é muito difícil, nesse contexto, diferenciar carta rogatória de ação de homologação de decisão estrangeira. Mas essa questão, esse problema, não traz um embaraço maior, porque ambos os procedimentos seriam de competência do Superior Tribunal de Justiça. E o legislador ordinário, a quem competiria definir o objeto da carta rogatória e o da homologação de decisão estrangeira, também é o responsável pela regulamentação do procedimento judicial dessas modalidades de cooperação. Questão número 4. Qual a distinção entre carta rogatória e auxílio direto? Na verdade, a maior dificuldade e com sérias implicações práticas é realmente buscar a diferença entre carta rogatória e auxílio direto. Isto porque carta rogatória é de competência do STJ e, pelo que consta do novo Código de Processo Civil, o auxílio direto é de competência do juiz federal. O artigo 27, parágrafo único, considera o auxílio direto para o pedido de cooperação que não decorrer de decisão de autoridade estrangeira e que puder ser integralmente submetido à autoridade judiciária brasileira. A ideia do novo CPC é reservar ao auxílio direto a cooperação que não seja capaz, ou enquanto não for capaz de subtrair a competência constitucional do STJ. É o mesmo sentido da resolução número 9 do STJ de 2005, onde, ademais, o auxílio direto é aplicável à modalidade de cooperação que não seja capaz de reclamar um juízo de delibação por parte da autoridade judiciária brasileira. Porém, tenho sérias dúvidas se a competência do STJ estaria realmente afastada sempre que a cooperação não decorresse de uma decisão estrangeira. Creio que o novo CPC acaba por estimular a quebra do princípio do juiz natural no plano transnacional em matéria de medidas de urgência, principalmente. Por exemplo, imaginem um pedido de medida de urgência passível de execução no Brasil, que se fizesse necessário em um processo judicial em tramitação no exterior. O interessado poderia escolher pedir a medida a um juiz estrangeiro para posteriormente requerer ao STJ a homologação da decisão, ou dirigir-se
diretamente a um juiz federal no Brasil, de acordo com a sua conveniência e apesar de estar movido pelos mesmos objetivos. Ademais, vale indagar se um juiz brasileiro, no caso, o juiz federal, concederia uma medida de urgência destinada a um processo judicial no exterior, cujo objeto principal ou questão de fundo fosse incompatível com a ordem pública brasileira. Parece-me que não. Portanto, se o juiz brasileiro deve se importar com a ordem pública também nesses casos, é porque a sua atuação, de forma direta ou, como queiram, indireta, encerra um juízo de delibação, o que seria de competência do STJ. Tudo a se resumir que, pela dicção do novo CPC, o conteúdo do auxílio direto acaba se confundindo com o da carta rogatória, e não é razoável que o interessado tenha o poder de escolha quanto ao procedimento da cooperação, especialmente quando um deles é de competência privativa de uma Corte Suprema, no caso do STJ. Na verdade, considerando que a cooperação jurídica internacional no novo CPC está inspirada no anteprojeto de lei de cooperação do Ministério da Justiça, elaborado em 2005, logo após o STJ assumir a competência para decidir sobre juízo de delibação, poderíamos até supor que o modelo brasileiro do auxílio direto surgiu mesmo com a intenção de subtrair daquele Tribunal Superior ou do Supremo Tribunal Federal o poder de decidir sobre cartas rogatórias, de modo a superar a jurisprudência restritiva em matéria de cooperação internacional que à época prevalecia no Brasil. Questão número 5. Qual o real papel dos juízes federais na cooperação jurídica internacional proposta pelo novo CPC? Sem dúvida que compete ao juiz federal a execução da carta rogatória e de sentença estrangeira, em vista do disposto expressamente na Constituição Federal. No entanto, também consta do novo CPC, no artigo 39, que, abre aspas, compete ao juiz federal, do lugar em que deva ser executada a medida, apreciar os pedidos de auxílio direto solicitado, fecha aspas. Mas por que seria de competência da Justiça Federal de primeiro grau o processamento e julgamento do auxílio direto, que, por exemplo, versasse sobre matéria de direito privado ou de direito de família? Não se tratando de causa fundada em tratado, a questão deveria ser levada ao juiz que fosse o competente para decidir a questão de fundo, de acordo com as normas de competência interna. Vale dizer, ao juiz federal, ao juiz estadual ou ao juiz do trabalho. Lembremos que a cooperação jurídica internacional não decorre necessariamente de tratado. E mesmo nos casos em que decorre, creio que já seria o momento de ser repensada a exegese da regra de que os juízes federais são competentes para decidir qualquer matéria simplesmente porque fundada em tratado. Mas esse é um outro assunto. Ocorre que parece ter sido outra a razão do novo CPC estender a competência constitucional dos juízes federais a questões de auxílio direto. Consta do artigo 37 do projeto
que será a Advocacia Geral da União quem requererá ao juízo as medidas via auxílio direto. Com isso, estaria demonstrado o interesse da União e, assim, a competência da Justiça Federal. Mas seria essa realmente a melhor interpretação a ser dada quanto ao interesse da União? O que justifica a AGU ser instrumento de auxílio direto destinado à efetividade de uma prestação jurisdicional transnacional em matéria de direito privado, ou especificamente de direito de família? O que justifica isso? O que justifica a AGU ser instrumento de auxílio direto que não esteja fundado em tratado? Considerações finais. Não se pretende passar uma visão pessimista sobre o futuro da cooperação jurídica internacional no Brasil. Aliás, como registrei no início, os avanços creditados ao Superior Tribunal de Justiça foram todos incorporados pelo novo CPC, como, por exemplo, a homologação de decisões estrangeiras provisórias e a possibilidade de homologação parcial quando a decisão judicial estrangeira for parcialmente incompatível com a ordem pública. No entanto, também há de ser dito, o novo CPC contém algumas regras de difícil aplicação, contraditórias e até mesmo capazes de estrangular a cooperação internacional, como a que impõe a reciprocidade de tratamento em geral. Na verdade, uma falha no novo CPC foi o de se inspirar nos princípios e regras gerais do anteprojeto de lei de cooperação jurídica internacional do Ministério da Justiça, de 2005, sem levar em conta que aquele anteprojeto unificava a cooperação civil com a cooperação penal. Com isso, o novo CPC, que é obviamente de cooperação civil, que dispõe obviamente de cooperação civil, acabou adotando regras nitidamente de cooperação jurídica internacional em matéria de direito público, o que muitas vezes são incompreensíveis na esfera civil. Com efeito, há um longo caminho a percorrer, principalmente o de responsabilidade da doutrina. Mas estamos na direção correta, pelo menos mais conscientes, de que a cooperação jurídica internacional é inerente à tutela judicial efetiva e, portanto, imperativo constitucional. Muito obrigado pela atenção e fico à disposição para discutir o assunto com os senhores.